Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, eu retorno mais uma vez para falar com você a respeito da palavra do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar em João capítulo 8, versículo 14, que diz assim: Respondeu Jesus e lhes disse: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Querido, ao dizer essas palavras, o mestre carpinteiro do amor, Cristo Jesus, estava combatendo e destruindo as engrenagens da religiosidade julgadora de sua época. Ele disse essas grandes verdades logo após mostrar o seu amor a uma mulher que foi pega em adultério e que estava prestes a ser apedrejada por aqueles que se diziam seguir os dogmas religiosos de sua época. Depois que todos os acusadores daquela mulher saíram acusados por suas próprias consciências, Jesus disse a ela: Onde estão teus acusadores, mulher? Ninguém te condenou? E ela respondeu de forma aliviada: Ninguém, Senhor. Jesus, com seu jeito carinhoso de ser, fala para aquela que tanto precisava de ajuda ao invés de dedos apontados: Vai-te e não peques mais. E sabe, querido, isso fez com que as autoridades religiosas, aqueles que se achavam melhores que tudo e que todos por causa de suas funções, ficassem estarrecidos e enfurecidos com Jesus. Começaram a pressionar Jesus pelo seu gesto de amor e em determinado momento os fariseus falaram para o Nazareno: Você testifica de si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. E Jesus usa a própria lei deles para mostrar que o testemunho de dois é verdadeiro, o testemunho dele e o testemunho do Pai. Uma voz ecoou dos fariseus com a seguinte pergunta: Onde está o teu Pai? E com objetividade e serenidade Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim, nem conhecem meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam a meu Pai. E sabe, querido, essa é uma grande verdade até nos dias atuais. Muitas pessoas que sobem em seus pedestais religiosos para apontar os dedos, infelizmente, ainda não conhecem o Mestre Jesus verdadeiramente. Não conseguem enxergar o amor deste homem que prefere estender as mãos ao invés de apontar os dedos. E para finalizar, Jesus escancara a forma cruel de julgamento desse tipo de, entre aspas, doutores da lei. E com uma frase ele rasga a capa pela qual se escondiam e mostra que seus métodos eram cruéis e não restaurador. Assim disse Jesus: Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Querido, tem muitos pecadores que não conseguem se reerguer exatamente por causa desses dedos apontados de pessoas que se acham o próprio Deus. Só que se conhecessem verdadeiramente o Filho de Deus, entenderiam que vão ter que prestar conta de cada um desses que deixaram o caminho da salvação por causa do cruel julgamento de homens que condenaram e ainda ousaram dizer que fizeram isso em o nome de Jesus. Jesus é amor. Jesus é especialista em levantar os caídos, perdoar os pecadores e mudar histórias, quebrando conceitos humanos de religiosidade e de falsas doutrinas, meu querido. Segundo o próprio Jesus, aqueles fariseus julgavam pela carne e ele não julga ninguém. Ele ama, perdoa, enxuga as lágrimas e nos diz: Vai e não peques mais. Finalizo perguntando e fazendo um alerta: como você tem lidado com aqueles que erram? E você sabia que somos falhos? Todos nós, independente de posição religiosa, e que qualquer ser humano está sujeito ao erro, e que a Bíblia, através do apóstolo Paulo, nos orienta sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Tome cuidado, meu querido, pois os mesmos dedos que hoje apontam para alguém que caiu nesse duro caminho da vida podem se voltar com o mesmo peso acusador. Reflitamos e sigamos o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Quem conhece a Deus, conhece a Cristo.
Quem conhece a Cristo, conhece o Pai. Oremos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. O teu Filho Jesus, no caminhar aqui nessa terra como homem enviado pelo Senhor, pregou o amor, pregou o caminho da salvação, liberou o perdão, sarou as feridas, levantou o caído, Pai. Mas infelizmente, ainda existem muitos, entre aspas, fariseus, doutores da lei, que preferem afundar o irmão no caminho, na lama do pecado, do que estender as mãos e levantarem para um novo caminhar. Deus querido, Pai amado, nos ajude a cada vez mais viver o amor de Cristo, estender as mãos ao invés de apontar os dedos, Pai. Porque foi isso que o teu Filho Jesus nos disse, nos ensinou e continua nos ensinando todos os dias. Assim nós oramos em o poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Querida, eu vou encerrando por aqui. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar com muitas pessoas. E com muitas pessoas que se dizem profundos conhecedores da palavra. Se o Eterno me der a oportunidade, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.